Imagina uma situação aqui comigo. Amanhã eu acordo e todo o meu inglês desapareceu. Tudo. Vocabulário, gramática, listening, pronúncia, tudo que eu aprendi ao longo dos anos eu voltei pro zero. Mas existe uma diferença. Eu ainda sei tudo o que eu sei hoje sobre como uma pessoa aprende inglês. Então a pergunta é: se eu precisasse começar novamente a aprender inglês, o que eu faria? Eu começaria decorando o verbo to be? Compraria um livro enorme de gramática? Será que eu baixaria 5 aplicativos? Será que eu faria uma lista com as 1000 palavras mais utilizadas? Será que eu assistiria a vídeos aleatórios todos os dias? Não. Na verdade, eu faria algumas coisas completamente diferentes da maneira como muita gente ainda tenta aprender inglês. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente a ordem que eu seguiria, do zero até conseguir transformar o inglês numa língua que realmente faz parte da minha vida. E presta atenção, principalmente se você já estuda inglês há algum tempo, porque talvez você descubra que não precisa voltar para o começo. Talvez apenas tenha pulado alguma dessas etapas. Se amanhã o meu inglês desaparecesse, a primeira coisa que eu não faria seria tentar aprender tudo. Parece estranho te falar isso, né? Mas iniciante olha para o inglês e enxerga uma montanha. Milhares de palavras, tempos verbais, preposições, phrasal verbs, pronúncia, listening, gramática, e aí pensa assim: nossa, eu preciso dominar tudo isso. Não. No começo, eu procuraria aquilo que me permite existir em inglês. Estruturas de altíssima utilidade. I want, I need, I like, I don't know, I don't understand. Can you help me? Do you blah blah blah? I'm going to. I think, I feel, I have to. Porque olha o poder de uma estrutura, como por exemplo, I want. Eu posso dizer I want coffee, I want to travel, I want to learn English, I want to go home, I want to change my life. Eu aprendi uma estrutura e desbloqueei dezenas, centenas de frases. Olha um outro exemplo aqui. I don't know him, I don't know where she is, I don't know what to do. Essa estrutura consegue me salvar numa conversa inteira, dependendo do caso. Então, a minha primeira meta não seria quantas palavras eu sei, seria quantas intenções eu consigo comunicar. Eu quero, eu preciso, eu gosto, eu não gosto, eu sei, eu não sei, eu posso, eu não posso, eu vou, eu fui, eu estou, eu estava, eu pergunto, eu respondo. Isso é muito mais importante no início do que conhecer a palavra inglesa para ornitorrinco, por exemplo. E aqui eu me refiro, por exemplo, àquelas listas infinitas de nomes de animais e não sei mais o quê. A menos que você trabalhe num zoológico muito específico. Então eu construiria primeiro um pequeno kit de sobrevivência. Só que aqui vem uma segunda coisa. Eu aprenderia essas estruturas dentro de frases. Eu não faria, por exemplo, want é igual a querer, need é igual a precisar, know é igual a saber. Eu faria o seguinte: frases. I want to go. I don't know. Do you know her? I need some help. Porque uma palavra isolada não ensina como ela vive dentro do idioma. Uma frase ensina vocabulário, gramática, ordem, pronúncia, combinação, contexto. Então, desde o primeiro dia, eu começaria a colecionar blocos, chunks, estruturas, pedaços reais de inglês, não peças avulsas. E logo depois disso, eu começaria a treinar o meu ouvido. Sim, logo no começo. Eu não esperaria ter inglês suficiente para começar listening, porque essa ideia cria um problema gigantesco. A pessoa passa 2 anos aprendendo inglês visualmente. Livros, textos, aplicativos, exercícios, legendas, tudo escrito. E aí um dia aperta play numa entrevista com um americano e pensa: eita, peraí, essa não é a mesma língua que eu estudei, esse não é o inglês que eu estudei. É diferente. É, só que agora é o inglês vivo, não é aquele inglês engessado do livro. As palavras conectam, os sons mudam, partes das palavras enfraquecem, sons são engolidos, o ritmo aparece, né?
Want to pode virar wanna numa fala informal. Going to pode virar gonna. Eu tô assim de lado, não repara não, é porque minha cachorrinha tá no meu colo e ela tá deitada aqui, tá? É por causa da mesa, eu não consigo ficar virada pra frente. E olha só, eu não quero deixar de gravar esse vídeo pra você hoje. Going to pode virar gonna. What are you pode soar muito mais conectado. Então, what are you pode soar muito mais conectado como what are you. Did you? Também. Did you? Did you? E se o seu cérebro nunca encontrou isso, não adianta conhecer as palavras no papel. Você precisa ouvir uma memória sonora. Então eu ouviria inglês desde cedo. Só que atenção aqui, eu não escolheria conteúdo muito acima do meu nível e passaria 20 minutos sofrendo, porque isso também não é inteligente. Eu buscaria inglês que eu consigo entender parcialmente. Frases curtas, histórias simples, diálogos, vídeos com contexto visual, conteúdo em que eu consigo acompanhar a mensagem, porque é nesse espaço entre eu já entendo alguma coisa e tem coisa nova aqui que acontece muito aprendizado. Agora, a terceira coisa talvez seja uma das que eu faria mais diferente hoje. Eu pararia de tratar inglês como uma matéria o mais cedo possível. Isso significa uma mudança enorme. Então, em vez de passar toda a minha vida perguntando o que eu vou estudar em inglês hoje, eu começaria a perguntar o que eu já faria hoje e consigo fazer parcialmente em inglês. Eu gosto de maquiagem. Eu assistiria a um vídeo sobre maquiagem, um makeup tutorial, tutorial de maquiagem. Eu gosto de academia, fitness em inglês. Você gosta de cachorros? Conteúdo de cachorro em inglês. Psicologia? Assista conteúdo sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, negócios, celebridades, entrevistas, filmes, reviews, enfim, tudo que você puder em inglês, principalmente de assuntos relacionados aos seus interesses. Culinária, né? Ou seja, o inglês deixa de ser o assunto e começa a ser o caminho para chegar ao assunto. Isso muda completamente a relação com a língua, porque estudar uma hora pode ser cansativo, mas assistir a 40 minutos sobre uma coisa que você ama talvez não pareça tudo, e o seu cérebro continua recebendo inglês. Bom, na verdade, tem uma frase que eu gostaria que você guardasse deste vídeo. Não tente apenas encaixar o inglês na sua rotina. Comece a viver pequenos pedaços da sua rotina em inglês. E existe uma diferença enorme nisso. Então, por exemplo, você já assiste ao YouTube? Assista a vídeos em inglês. Já procura coisas no Google? Faça buscas em inglês. Já assiste a séries? Assiste pelo menos um trechinho ali da série com legenda e áudio em inglês. Você já segue páginas no TikTok ou no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, de criadores estrangeiros, americanos, australianos, canadenses, enfim, né. Então siga pessoas, siga páginas nas redes sociais que têm conteúdo em inglês, de estrangeiros, de celebridades famosas que você gosta, por exemplo, né. Então faça essas pequenas substituições, coloque a língua do seu celular para o inglês, por exemplo, né. Então essas pequenas substituições que você vai fazendo, que se acumulam, e a fluência exige tempo de contato. Não existe mágica aqui. E esse contato não precisa parecer uma aula eterna. É exatamente isso que torna o processo sustentável. E antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, as pessoas que decidiram se tornar membros, porque sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, para organizar, para produzir, e são justamente os membros que ajudam esse projeto a continuar crescendo sem que eu precise transformar este canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações e likes. Então, se você gosta, se identifica com o meu método de inglês, com a forma que eu explico o inglês e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso, porque vocês ajudam este canal a existir. Agora, a quarta coisa que eu faria se eu tivesse que reaprender inglês do zero, é que eu aprenderia muito cedo a não entrar em pânico quando não entendo alguma coisa.
Parece pequeno, só que não é não. Porque existe uma habilidade invisível que separa muito quem consegue consumir inglês real de quem fica eternamente dependente de material didático. Tolerância ao desconhecido. Você está assistindo alguma coisa, aí você entendeu. I was walking home when I saw this huge blá blá blá. Vem uma palavra ali que você não conhece e o seu cérebro brasileiro grita para tudo, Google, cadê o tradutor? Aí você investiga. Só que talvez 2 segundos depois, a própria imagem mostrasse o que era, ou a própria frase explicasse, ou então eu treinaria uma regra. Uma palavra desconhecida apareceu? Pergunte-se: eu ainda entendo o que está acontecendo? Se sim, continua. Porque eu não preciso entender 100% das palavras para entender 100% da mensagem principal. Isso é muito importante, tá? Na verdade, eu quero aprender a usar contexto, expressão facial, imagem, palavras ao redor, causa, consequência, contraste, tom, tá? Porque comunicação é maior do que vocabulário. E quanto menos eu interrompo o fluxo, mais o meu cérebro começa a desenvolver a capacidade de acompanhar inglês em tempo real. Agora, a quinta coisa aqui: eu criaria um sistema para não esquecer aquilo que realmente importa, porque existe uma ilusão no aprendizado. Você olha uma expressão hoje, entende e pensa: aprendi. Não necessariamente. Você reconheceu. Aprender significa conseguir recuperar aquilo depois. Então, se eu encontrasse uma frase muito útil, como I'm looking forward to it, eu não escreveria 20 vezes, eu também não faria forward é igual a pra frente. Eu guardaria a expressão inteira. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Depois, algumas horas mais tarde, eu tentaria lembrar sem olhar. Aí no dia seguinte, como é que era mesmo? E eu tento recuperar a informação. Alguns dias depois, de novo. Esse esforço de lembrar é importante e eu usaria a repetição espaçada para aquilo que realmente vale guardar. Inclusive, tem uma aula que eu falo aqui sobre repetição espaçada aqui no canal, ok? Então, por exemplo, ao invés de você focar em tentar decorar 50 frases úteis por dia, não, comece pequeno, comece com 3, com 5 frases, tá? Mas assim, frases que realmente combinam com a sua vida, que você realmente usaria. Porque eu prefiro aprender 3 estruturas que ficam na minha memória do que 30 que desaparecem amanhã e não faz sentido nenhum com o meu contexto. E eu também deixaria o próprio idioma fazer parte da revisão. Então, se eu estou assistindo a vários conteúdos do mesmo assunto, o vocabulário começa a voltar. Então, por exemplo, assunto relacionado à academia. Você vai ver várias vezes palavras como workout, sets, reps, strength, recovery. Assunto sobre psicologia. Você vai ver várias vezes palavras como pattern, trigger, boundaries, self-esteem, behavior. Então, as próprias áreas de interesse produzem repetição contextual. Isso é maravilhoso, porque a língua começa a revisar você. Agora vem a sexta coisa, e essa talvez seja desconfortável para muita gente, viu? Eu começaria a falar antes de me sentir pronta, muito antes, porque uma das armadilhas mais perigosas no inglês é o seguinte: quando o meu inglês melhorar, eu vou começar a falar. Só que falar é uma das coisas que faz o seu inglês melhorar. É igual falar: "Quando eu estiver em forma, eu vou começar a academia". Gente, para com isso, bebê, né. Tem alguma coisa invertida aí. E eu não estou dizendo que no primeiro dia eu sairia procurando um debate internacional sobre geopolítica. Eu começaria pequeno, falando comigo, descrevendo coisas. Por exemplo: "I'm making coffee. I'm tired. I need to work. I'm going to the gym. I don't know where my keys are". Criando mini pensamentos, sabe? Depois respostas, depois perguntas, posso fazer shadowing também, repetição em voz alta, conversas quando possível. Você pode ir falando para si mesmo, narrando o seu dia, conforme você for fazendo as atividades. Por exemplo, I'm getting up, I'm getting dressed, I'm making coffee, I'm making my breakfast e assim por diante. Porque você precisa treinar o caminho. Intenção, inglês, intenção, inglês. Não apenas inglês, compreensão, entende? Então são habilidades relacionadas, mas não são idênticas. Então, por exemplo, você pode entender "What do you do for a living?" Perfeitamente. Mas se você nunca praticou a resposta, né, como responder essa pergunta, "What do you do for a living?", talvez você trave. Então eu treinaria a produção desde cedo, mesmo que imperfeita, mesmo que curta, mesmo que com frases muito simples ali, mesmo que eu erre, isso é humano e faz parte do processo, né, porque existe uma outra coisa que eu faria diferente também.
Eu não esperaria a vergonha ou o medo desaparecer para falar. Eu falaria mesmo com medo, mesmo com vergonha. E eu deixaria o meu cérebro aprender o seguinte: que se eu errar, nada de terrível aconteceu. Simples assim. Isso é muito importante para o adulto porque muitas vezes o bloqueio não é linguístico. A pessoa até conhece a frase, mas ela começa a pensar na sua cabeça: ah, e se eu errar? Ah, e se o meu sotaque estiver feio? Ah, e o que vão falar de mim? E se acharem que eu sou burra? E o corpo trava. Então, eu trabalharia desde cedo uma identidade diferente. Eu não preciso parecer americana para ter direito de falar inglês. Eu não preciso falar perfeito para me comunicar. O meu objetivo é conexão, clareza, evolução. E sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim aprender inglês nunca foi sobre falar inglês, sempre foi sobre abrir portas que eu nem sabia que existiam. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário, ele foi pensado para ajudar brasileiros a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como uma matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras, ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora continua comigo porque que eu vou falar de uma parte que talvez surpreenda até algumas pessoas que estão aqui. Se eu começasse do zero, eu estudaria gramática. Aham, gramática. Eu não sou daquela ideia assim que a gramática não serve para nada. Ela serve sim. A gramática é uma ferramenta maravilhosa. O que eu mudaria é o lugar dela. Eu não colocaria a gramática como o centro do idioma. Eu usaria a gramática para organizar padrões que eu estou encontrando. Por exemplo, eu comecei a encontrar I work, she works, he works. Aí a gramática explica, terceira pessoa, ótimo. Agora, essa explicação organiza coisas que eu já estou vendo. Aí eu encontrei, does she work here? E eu percebi que o S sumiu. A gramática explica o padrão. Perfeito. Percebe aqui o raciocínio? Então, o problema é quando você passa meses estudando nomes, classificações, regras gramaticais, mas quase nunca você vê aquilo funcionando numa experiência real. Então, a gramática deveria iluminar o seu aprendizado, não substituir o idioma. Então, o meu ciclo seria mais ou menos assim: eu encontro as estruturas, eu percebo elas, analiso, entendo, organizo, e uso. Aí eu volto a encontrar essas estruturas, vocabulário, enfim, né? E assim por diante, é um ciclo. Isso é muito diferente de regra, 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 exercício de gramática, complete as frases, regra, 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 prova, esqueci. Né? Tem gente que estuda que parece estar estudando para prova. Lembra lá na escola que tinha prova, a professora marcava quase um mês antes, aí você na semana, ou às vezes até na véspera, você se matava de estudar, só decorando as regras ali e tal, só para você passar na prova. Passou a prova, você esqueceu de tudo. Estudar inglês, aprender inglês, se você quer realmente ser fluente, não é bem por aí, ok? Agora vem a próxima fase. Se eu chegasse no intermediário, eu faria uma mudança radical. Eu passaria progressivamente de aprender inglês para viver inglês uma parte muito maior do meu dia, porque existe um teto aqui. No começo, uma aula sobre, por exemplo, o Simple Present pode te ensinar algo enorme. Aí, depois de alguns anos, a centésima explicação sobre o Simple Present não vai produzir o mesmo salto. O que você precisa é velocidade de reconhecimento. Ouvido, automaticidade, vocabulário contextual, milhares de encontros com os mesmos padrões, e isso vem de volume, muito listening, muita leitura, muitos vídeos, conversas, fala, podcast, séries, usar, falar, ok? Se comunicar, se expressar, ou seja, prática de fato, né? Então, se uma pessoa estuda inglês 2 horas por semana durante 5 anos e a outra estuda formalmente menos, mas entra em contato com o inglês todos os dias, existe uma chance enorme dessa segunda pessoa acumular muito mais horas reais do idioma e língua, né? Para você chegar à fluência precisa de horas, tá? Isso é muito importante para quem fala, Jazz, eu estudo há 10 anos. Tá, ok. Mas quantas horas de inglês existem nesses 10 anos? Quantas horas por semana? Porque calendário não aprende idioma. Cérebro aprende através do contato. Você pode estar estudando há 8 anos, mas com 50 minutos na terça e 50 na quinta? Enquanto outra pessoa passou 2 anos jogando videogame, vendo vídeo, assistindo a séries, ouvindo podcast, pesquisando coisas em inglês todos os dias, falando, se arriscando ali, tentando se comunicar. Os 2 anos dela talvez tenham muito mais inglês
dentro do que esses seus 8 anos de inglês, tá. Isso não é julgamento não, é matemática de exposição. E é justamente por isso que eu criaria uma rotina simples, não perfeita, algo que realmente eu consiga sobreviver ali a uma terça-feira cansada, ou seja, mesmo que eu chegasse cansada do trabalho, eu ainda assim conseguiria colocar em prática, né, conseguiria ter esse contato com o inglês. Talvez, por exemplo, 15 minutos de listening, 10 minutos revisando algumas expressões, 5 ou 10 minutos falando, e o contato natural durante o dia, quando possível, né. Mas assim, ó, eu não faria aquela rotina, sinceramente, maravilhosa de Pinterest. Ai, 5 horas da manhã acordar, 5h10 meditar em inglês, 5h30 ler um livro, ler Shakespeare. Né. 6 horas conversar com 3 americanos, para com isso, tá. Isso aí vai durar malemar 3 dias e olhe lá. Eu quero uma rotina que sobreviva à minha vida real. Esse que é o X da questão aqui, tá. Porque consistência mediana durante um ano vence intensidade perfeita durante uma semana. Agora eu faria mais uma coisa, eu registraria meu progresso de maneira diferente. Eu não perguntaria só: será que eu já sou fluente?", porque essa pergunta destrói a sua motivação. Existe zero iniciante ali no inglês e existe fluente, mas tem um universo entre eles. Então eu começaria a observar o seguinte: olha, hoje eu entendi um vídeo que 6 meses atrás seria impossível. Hoje eu respondi um e-mail sem traduzir. Ah, eu reconheci uma expressão numa série que antes eu nem sabia da existência dela. Eu consegui falar durante 2 minutos. Eu percebi que o meu listening melhorou. Ah, uma frase aqui, ó, saiu automaticamente. Isso sim é progresso. E progresso percebido gera motivação. O cérebro precisa sentir que está andando. Caso contrário, você pode estar evoluindo e emocionalmente acreditar que está parada. Essa é uma das razões pelas quais tanta gente desiste do intermediário. No iniciante, a evolução é muito visível. Ontem você não sabia dizer o seu nome, por exemplo, hoje você já sabe, né. Uau, que magnífico, que transformação. Já no intermediário, a evolução fica mais sutil, né. Então, o que que vai fazer realmente intensidade, o que que vai trazer realmente diferença ali? Velocidade, naturalidade, vocabulário, listening, menos tradução, mais automaticidade, mais prática de fala. Se você não aprende a enxergar esses sinais, você pode concluir que não está evoluindo. E você percebe uma coisa aqui? Nenhum desses passos que eu te expliquei depende de ter dom. Nenhum exige uma memória perfeita. Nenhum exige morar nos Estados Unidos. O que eles exigem é uma mudança na maneira como você se relaciona com o idioma. E essa é talvez a coisa que eu mais quero que você leve desse vídeo. Você não está simplesmente tentando colocar inglês dentro da sua cabeça, você está construindo uma nova habilidade dentro da sua vida. E a habilidade precisa ser vivida. Agora eu quero te dar uma imagem. Imagine duas pessoas diante de uma porta. Uma passa anos estudando absolutamente tudo sobre fechadura. A outra também aprende como a fechadura funciona. E ela começa a usar a chave. A outra também aprende como a fechadura funciona na prática, né? Começa a usar a chave, enfim, a usar realmente a fechadura ali. Com o inglês é a mesma coisa. Teoria ajuda, mas em algum momento você precisa abrir a porta, né? Ou seja, você precisa ouvir, você precisa falar, entender, errar, tentar de novo, rir, consumir, usar, desde o início, né? E um dia a coisa que parecia um código, que parecia grego, né? Que parecia, assim, totalmente incompreensível, começa a virar parte de você, começa a fazer sentido. Você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras? Eu quero te fazer um convite. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal. Mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana, profunda, transformadora e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa: se inscreve no canal, curte esse vídeo. Nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50 mil pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo, pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente.
como ela se comunica, como ela vive. Então, se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Agora eu quero que você faça uma coisa depois desse vídeo. Não tente mudar a sua rotina inteira amanhã. Escolha só uma dessas coisas que eu te ensinei aqui, só uma. Talvez começar a assistir 10 minutos por dia de alguma coisa que você gosta em inglês, tá? Talvez começar a salvar frases em vez de palavras, talvez falar sozinho durante 5 minutos, mudar a língua do seu celular para o inglês, talvez rever expressões através de repetições passadas, né? Talvez parar de pausar uma série em toda palavra desconhecida, só uma mudança, tá? Faça ela durante alguns dias e depois você acrescenta outra e assim sucessivamente, porque talvez o problema nunca tenha sido falta de força de vontade. Talvez você só estivesse tentando subir uma escada pulando 8 degraus de uma vez. E quando não conseguia, concluía que eu não sirvo para isso. Não tem nada a ver isso, tira isso da sua cabeça. Take one step at a time, um passo de cada vez. E se você chegou até o final, escreve aqui nos comentários I'm ready to start. Estou pronto para começar. I'm ready to start. Mas eu quero que você coloque também qual será o seu primeiro passo, tá? I'm ready to start o quê? Listening. I'm ready to start speaking. Chunks. I'm ready to start English every day, ok? Porque eu quero que este comentário não seja simplesmente engajamento. Eu quero que seja um pequeno compromisso com aquilo que você vai fazer depois que fechar este vídeo. E daqui a alguns meses, talvez você olhe para trás e perceba que a mudança não começa quando você finalmente se sentiu pronto. Começou quando você decidiu a dar o primeiro passo. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video.